Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos os servos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa semanal, ele programa Obreiros em Focas. Uma vez por semana, e cada programa tem o objetivo de edificar, de ensinar, de nos dar a direção para que nossa vida espiritual seja muito bendecida. Estamos vivendo este mês de novembro, ele mês de la prudência. Estamos vivendo cada dia, estamos a cada dia meditando, colocando nossas rodilhas nele piso, nele tapete e pedindo a Deus que ajude-nos a viver em la prudência, porque quando vivemos em la prudência, evitamos cair em tentação. É inevitável sofrer tentações. Todos os dias hemos sofrido tentações no trabalho, em la calle, em toda parte. Pero cair em tentação é outra coisa. Pero quando estamos sendo prudentes, nós outros evitamos cair em os laços do diabo. Dentro do programa de hoje, eu vou a mostrar, por isso que eu gostaria que todos os terdes compartissem. Compartilhe o programa em sua rede social, chame para os servos, para os discípulos, para seus conhecidos, porque vamos colocar duas histórias muito fortes de quem pudo regressar, de quem se perdeu. Aí está a primeira história, será da senhora Isaura, e a segunda história será de Manuel. Eles vão nos dizer como foi que passou a caída. Claro que houve imprudência, e por causa da imprudência, uno não se dá conta que está caminhando para ser sequestrado pelas tinieblas, mas graças a Deus, eles puderam regressar, se encontravam enfermos e agora se encontram sanados, recuperados espiritualmente e agora vivendo na vida com prudência espiritual. E se você diga, pastor Jorge, e eu que estou apartada, e eu que estou apartado e não tenho força para regressar, pida ajuda. Nunca foi pecado pedir ajuda. Pida auxílio. Nosso WhatsApp se encontra à disposição de aqueles que querem ajuda espiritual. 099 895 9144. Você que diga, eu quero regressar, estranho está na casa de Deus, estranho está buscando a Deus, é sofrido por minhas malas decisões, pero não tenho força e necessito de ajuda. Aí está nosso trabalho, resgate em seu hogar. Pastor Martim e um grupo de resgate estão preparados, estão ajudando as pessoas e quando chegam em las casas de aqueles que pedem auxílio porque resbalaram, porque não vigilaram, primeira coisa, antes de saludar, antes de fazer qualquer coisa, pastor Martim e todo ele grupo ha dicho, ele resgate chegou. E quando chega ele resgate, seu sofrimento acabará, seu dolor acabará, essa escravidão acabará, e você terá força para regressar e se unir à luz, para que todas suas heridas, aflições sejam sanadas. Por isso, pida ajuda, e o resgate chegará à sua casa, não para lhe acusar, não para lhe apontar o dedo, mas para lhe ajudar a se levantar,
a recuperar-se em sua comunhão com Deus. Vamos começar ele programa mostrando mais um vídeo, porque todo programa nós outros hacemos questão de mostrar um vídeo que habla de la salvação, porque ademais de la posição que temos, ademais de todo, la salvação é o mais importante. O mais importante não é o título, não é a posição, não é o uniforme, não é o tempo que temos na igreja. O mais importante que uno pode dizer, lo tengo e lo guardo com segurança, é a salvação de nossa alma. Preste muita atenção neste vídeo e já regressamos com todos. El reino de los cielos. El episodio de hoy, el golpe de la gracia. Hoy queremos invitarte a hacer una investigación que quizá nunca hayas hecho. Lugares de más difícil acceso. ¿Cuáles serán? En esa lista encontramos de todo, desde colinas y cuevas hasta lugares creados por el hombre. K2, en Pakistán, la segunda montaña más alta del mundo. Fort Knox, donde se encuentra el yacimiento de oro de Estados Unidos. La zona militar restringida conocida como Área 51. El cráter de Bosavi, en Papúa Nueva Guinea. Pero en esta lista falta el lugar más difícil de todos. Allí, aislado en la cima, debería estar el reino de los cielos. De hecho, no faltan mitos sobre este lugar, lo que quizás explique por qué tanta gente cree que es para gente buena y que si no haces ciertas cosas, es seguro que irás allí, o que es posible limpiarse de pecados en un purgatorio después de la muerte, antes de ir al cielo, o incluso que Dios aceptaría allí a todos sin distinción. Mitos que acaban encubriendo la verdadera esencia de este lugar. Y el hecho de que muy pocos llegarán allí. Por una razón. Una de las principales características del reino de los cielos es la justicia perfecta. Por lo tanto, nadie entra en él por las buenas obras. La salvación solo viene por la fe en Jesús, la obediencia a su palabra. Mientras este mundo se esfuerza por convertirse en un filial del infierno, el reino de los cielos es un lugar de santidad total. Recibimos de Dios, sin merecer, el derecho de ser salvos. El nombre de este favor es gracia. Pero sería justo limpiarse por el sacrificio de Él y seguir viviendo en la inmundicia. Existe un sector empeñado en hacerte fallar en el objetivo. Puede que nunca hayas oído hablar de él, pero seguro que has sido víctima de sus estrategias innumerables veces. Es el departamento de marketing del infierno. Trabaja día y noche para convencer a los consumidores, para que compren las ideas del diablo y evitar que lleguen al cielo. Una de las ideas promovidas por este sector es que una vez salvo, salvo para siempre, porque la gracia de Dios bastaría para garantizar el cielo, incluso
para los que permanecen en el pecado. Creyendo esto, ¿quién se esforzará para permanecer en la fe? Si ves las noticias, seguro que has oído hablar de estafas financieras. Atraídos por el beneficio fácil, los que caen en estas estafas aceptan hacer depósitos al estafador y terminan perdiendo todo su dinero. Espiritualmente, el golpe de la gracia también funciona así. Quien se siente atraído por esta idea engañosa, quiere la salvación sin sacrificio y aceptan jugarse la eternidad y su alma. Consume el pecado y espera que, al final, la gracia y la misericordia paguen la cuenta solo para volver a pecar. El departamento de marketing del infierno mezcla la verdad con la mentira para crear medias verdades, utilizando incluso la palabra de Dios. Ten mucho cuidado. Quien cae en esta estafa pierde mucho más que dinero, pierde hasta su alma. La verdad es que la gracia no es gratis. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, separarse del pecado es un requisito previo para la salvación. No se deje engañar. Para la eternidad con Dios, primero debes pasar por el arrepentimiento. Y esta es la parada obligatoria de quien se arrepiente, símbolo de quien ha muerto a la injusticia. Quien no pasa por aquí, difícilmente entrará allí. Solo con una actitud de arrepentimiento y una vida de obediencia a la palabra de Dios, se sale del reino de este mundo y te habilitas para pasar la eternidad en el lugar que Él ha preparado. Y esa decisión es eternamente tuya. Veja que cada video que acompanhamos, anelamos muito chegar a ele lugar chamado cielo, lugar que será reservado para aqueles que em vida decidiram, vou a sacrificar para que minha alma seja salva. E para sacrificar é necessário ter a prudência. Quando ele, Senhor Jesus, aqui estuvo, ele foi prudente em várias ocasiões, porque ele sabia que era necessário ele cumprir a missão que ele tinha que cumprir. E ele não poderia cumprir a missão se ele não fora prudente em vigilar e em estar alimentando sua vida espiritual, porque aqui abaixo não é fácil, é muito duro aqui abaixo, pero ele com prudência cumpriu a missão e foi para seu Padre. E allá está preparando para nós outros, para aqueles que são prudentes, um lugar onde ele reina e quer que um esteja com ele em la eternidade. Pero antes de meditar nele versículo, nele passagem de hoje, eu gostaria que você mirasse o significado da palavra prudência, o significado de prudência, virtude de razão. Aí não abra virtude de emoção, porque os emotivos sempre estão tomando decisões equivocadas. Os emotivos sempre estão tomando decisões que mais adelante lhe trai amargura e sofrimento. Virtude de la razão, que consiste em discernir e distinguir lo que é bueno ou malo. Se utiliza como sinônimo de templança, cautela, moderação,
sensatez e buen juízo. Isso é a prudência. Quando nós outros actuamos com a prudência, nós outros pensamos e avaliamos antes de tomar a decisão. Que esta decisão causará de bueno ou de malo em minha vida? Deixe-me avaliar. E quando uno avalua, uno toma a decisão. Se deve tomar aquela decisão, ou melhor, dar um passo hacia atrás. Não tomar a mala decisão. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 15, eu gostaria de compartilhar com você, é muito forte o que está escrito. Ele simples, todo lo crê. Quem é esse simples? O imprudente, o que não está vigilando. Quando você lê aí, ele simples, todo lo crê, é aquela pessoa que não está preocupada em vigilar, preocupada em estar vigilando. Pero ele prudente mira bem seus passos. Ele prudente mira bem seus passos. Ou seja, quando uno é prudente, uno está priorizando sua comunhão com Deus. E uno mira bem suas amistades, uno mira bem o que está vendo na internet, o que está escutando, uno mira bem seus relacionamentos afuera da igreja, para que uno venga ser prudente e estar vigilando para agradar a Deus. E nós outros corremos nos comentários do Bispo Macedo, da Bíblia, que tem os comentários justamente de lo que estamos falando, e o Bispo Macedo habla assim: vivimos em uma época de um aterrador conhecimento tecnológico. Hablamos com quem está do outro lado do mundo com um solo clique. Ademais, permite uma grande interatividade que hace que pessoas que nunca se viram se vuelvan amigas virtuais. Vê que hoje a tecnologia permite que as pessoas se unam, se conozcam, hasta venham estar como amigas, como amigos, através da tecnologia. Aí habla mais, ponga mais, por favor. Aí diz aí, todo isso facilita a informação, os negócios, a aproximação das pessoas. Por outro lado, há também perdas, pois cada vez mais pessoas han sido enganadas por fraudes, falsas notícias e pessoas de mala índole. Vê que também, por um lado, que a tecnologia nos ajuda, por outro lado, há pessoas, por não ser prudentes, são enganadas, são defraudadas por pessoas de mala índole, que enganam. Quantas mulheres que ali estava se comunicando virtualmente com o homem do outro lado e depois descobriu que não era nada de lo que estava involucrando-se virtualmente. Quantos homens também já passaram por esta situação? Quantas pessoas que fizeram negócios virtualmente não foram prudentes em avaliar as coisas e perderam muitas platas. Aí diz mais assim: quem és imprudente, crê em todo lo que vê e ouve. Por isso és falsamente influenciado e levado a sofrer danos. Ele prudente, não obstante, avalua e considera as palavras, situações e sugerências de los demais. Ele mostra sua sabedoria ao ser cauteloso em cada passo que dá. Isso é ser prudente, porque hoje em dia
O espírito do engano está em todas as partes. O espírito do engano se encontra em todas as partes. Às vezes, está falando uma mentira como se fuera uma verdade. Jesus digo que nos finales do tempo, hasta os elegidos seriam enganados. Mas qual é, pastor, ele elegido que é enganado? Aquele que não é prudente, que não é cauteloso, que não mira as coisas, não é que devemos estar rusgando a todos, não, mas ter cautela, em vigilar em tudo que vê, em tudo que escuta. Para finalizar, habla assim: ademais, quando recebe conselhos, mire que ele prudente hace, analisa se de hecho lhe ajudarão e descarta lo que não lhe suma, incluso em el mundo virtual. El mundo virtual de hoje ha desviado muita gente, ha contaminado muita gente. Eu tenho dito que, para alguns que eu tenho aconselhado, que se um escutou algo e algo lhe causou uma malícia, algo lhe causou um esfriamento espiritual, esta palavra não vindo de Deus, porque o que vem de Deus levanta-nos, o que vem de Deus nos dá mais força, tudo que vem de Deus anima-nos, nos dá mais gana. Mas quando você escute uma palavra, e esta palavra lhe genera malícia, esta palavra lhe genera malos olhos, esta palavra que você escutou desanima a uno a servir a Deus, você crê que esta palavra é já vindo do Espírito Santo? Claro que não. Quantos que hão dito, eu falei com Deus e Deus falou comigo para eu entregar meu uniforme? Será aquele mesmo Deus que Ele chamou para ganhar alma, é Ele mesmo Deus que manda uno desistir de servir? Claro que não. É verdade, quando uno se encontra em pecado, quando uno se encontra involucrado em uma vida espiritual suja, claro, o Espírito Santo orienta uno, busca ajuda. E quando uno busca ajuda, uno não prioriza a posição, uno não prioriza o título, uno prioriza o mais importante, el alma. Eu estou aqui falando de isso, passou isso, ha passado isso, e eu quero confessar. Então, se uno está seguro que uma consequência terá que pagar, mas o mais importante é que uno esteja com sua consciência tranquila e que se morre hoje, ou se aconteça o arrebato hoje, sua alma não vai quedar, sua alma será salva. Por isso, estamos vivendo todo este mês, ele mês de la prudência. Dia 2 de dezembro, primeiro sábado do mês de dezembro, e a última reunião para obreiros, colaboradores e CPOs. Pastor, pode trazer um discípulo? Desta vez não. Desta vez, solo para os terdes. Será a última del ano, e esta del ano vamos cerrar com broche de ouro. Estou seguro que o Espírito Santo já está falando. Estou seguro que o Espírito Santo já está corrigindo quem se deixa corrigir. Estou seguro que o Espírito Santo está dizendo: prioriza tu salvação. Seja Filadélfia, seja a igreja amada do Senhor Jesus. Se acorda? Aquele mês passado foi vivido isso, foi uma bendição, e este mês está sendo muito importante, porque aqueles que já estavam sendo prudentes estão avivando-se.
Aqueles que estavam deixando a prudência ao lado estão volvendo à prática da prudência. E aqueles que de repente abandonaram a prudência estão lutando para recuperá-la, porque se não há prudência, uno é vulnerável, uno poderá cair a qualquer momento. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, preste muita atenção na parábola das 10 vírgenes. 5 eram prudentes e 5 eram nécias, ou seja, não vigilavam. 5, ademais de correr a lâmpada e o azeite, correram reserva, a reserva de azeite para a lâmpada não se apagar. As nécias correram a lâmpada, correram o azeite, mas não tinha azeite de reserva. E quando vino ele novio, eles quedaram. Não houve tempo, a porta se cerrou. Há que ter reservas, reserva nele temor, reserva espiritual, porque a qualquer momento passamos uma injustiça. A qualquer momento somos levados ao deserto. A qualquer momento sofrimos uma tormenta, uma perda que uno não está esperando. Porque quantos que disseram, por causa desta perda, eu caí espiritualmente, porque não tinha reserva de azeite. Presta atenção. Em seguida, por favor, ponga a história da senhora Isaura. Ela vai nos contar detalhes, como foi que ela se apartou, se perdeu e como ela logrou regressar. E se você não preparou sua sídia, prepare uma sídia, por favor. Nesta sídia, coloque uma Bíblia. Esta Bíblia será ele próprio Deus aí sentado. Prepare um vaso com água, porque no final do programa, eu quero fazer uma oração com os terdes, pedindo a Deus, haga-nos justiça. Justiça em todos os sentidos. E Ele hará justiça. A justiça de Deus aplasta a injustiça. Você sabia, obreiro, colaboradores e CPOs, que a injustiça é um espírito? A injustiça é um espírito. A justiça também é um espírito. Agora, não podemos cobrar de Deus, haga-me justiça, se não sou justo ante seus olhos. Eu não posso pedir justiça se estou abraçado, se estou involucrado com a injustiça. Não é possível. Se eu quero justiça, temos que estar sendo justos aos olhos de nosso Deus. Presta atenção neste vídeo das 10 vírgenes, a história da senhora Isaura, e daqui um rato eu vou volver com todos. Mi nombre es Isaura Vergara. Yo llegué a la Iglesia Universal en el 2015. Llegué con enfermedades, estaba en estado de embarazo. Luego los doctores me decían que no era una bebé que estaba en mi embarazo, sino una enfermedad que tenía. Luego alguien me invitó a la Iglesia Universal. Me aparté poco a poco, dejé de venir los sábados, domingos, lunes y miércoles. Pensaba que yo decía en mí que tenía a Dios en mi corazón, y dejar de ir a la Iglesia Universal era simplemente una opción, yo decía en mí. Y dejé de venir de la Iglesia Universal y fueron pasando el tiempo. Durante así 4 o 5 años dejé de asistir por completo. Luego vinieron los problemas, las enfermedades, y estaba teniendo una enfermedad que se llama la tiroides en los riñones,
en mi cerebro, tuve problemas matrimoniales, tuve depresión, tuve al borde de suicidarme, muchos problemas en mi vida. Regresé porque los doctores no me daban solución, pastillas, todos ya no aguantaban más eso. Y luego regresé a la Iglesia Universal y mi vida fue continuando. Recibí bastantes milagros de todas las enfermedades que tenía en mi cerebro, en la tiroides, en los riñones. Ahora mi vida está sana. ¿Por qué? Porque me siento al hablar, me siento de una forma muy diferente. Una persona pasiva, una persona comprendible. Tuve un encuentro con Dios, fui sanada de la tiroides, de mis riñones. Mi vida sentimental ya tiene paz y amor. Somos una familia unida y asistimos a la Iglesia Universal. Lo más importante que tengo en mi vida es el Espíritu Santo y yo no me voy a apartar de Dios porque el Espíritu Santo es lo más hermoso que me ha sucedido en mi vida. Llenarme de Él es que me hace vivir sanamente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! El esposo ya viene. Id a recibirle. El esposo ya llega. Juntemos todo y vayamos. Vamos. Sara, ¿Ya Hannah, escucharon? Ya viene, Pronto. ya viene. Ya viene. El esposo. Llegó. Apresuraos, Vamos, ya viene. Vamos. Por favor, dadnos de vuestro aceite. Ya no nos queda nada. No podemos, pues no tendremos suficiente. Ve a quienes venden y cómprale a ellos. Vamos a comprar aceite. Buscad por todas partes. Si encontráis algo, decidme.
Aquí hay algo. Oh. Señor, señor, ábrenos. Abran, señor. Por favor. Ábrenos, Señor. Por favor. Abre. De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Veja que cada história nos dá temor, cada história nos leva a pensar mais, a avaliar-nos mais, e essas histórias nunca serão para humilhar as pessoas. Elas mesmo, espontaneamente, han dicho, eu quero contar minha história, eu quero dizer a todos como foi minha caída, como eu resbalei. E isso leva-nos a estar vigilando, cuidando-nos, para que o mesmo não passe com nós outros. Me imagino que és uma experiência muito amarga, está alejado, está lejos da presença de Deus, porque quando se aleja de Deus, uno queda vulnerável, uno queda desprotegido 100%. Mas quando estamos em la prudência, nós outros estamos vigilando e Deus nos guarda, dá ordem a los ángeles para que pueda guardar a uno e para que pueda guardar a família de uno, porque generalmente quando um servo abandona ele Senhor Jesus, as primeiras vítimas de los espíritos malignos não é uno. Ele começa a atacar primeiro a família. Ele começa a causar primeiro tragédias em la família, para depois chegar a uno. Por isso, obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos, não permitam que isso aconteça. Daqui um rato vamos estar de rodilhas, pedindo a Deus que nos haga justiça, e estamos vivendo a prudência, porque quem quer e quem anela a justiça tem que ser justo a la palavra, tem que ser justo a su Senhor, tem que ser justo a su Salvador. Vamos agora acompanhar a história de Manuel. Ele vai nos contar como foi sua experiência com Deus, e depois ele perdeu esta comunhão com Deus, resbalou, foi sequestrado, mas graças a Deus ele logrou regressar. E se você diga, pastor Jorge, eu estou apartada, pastor Jorge, eu estou apartado, como puedo? Como vocês podem ajudar-me? É solamente você nos enviar mensagem para nosso WhatsApp 099 895 9144. Todos os mensagens que é chegado para nós outros, encaminhamos ao grupo de resgate.
Temos em La Universal um grupo chamado Grupo de Resgate. Pastor Martim e este grupo estão à disposição. E quando enviamos para ele que alguém necessita de ajuda, ele corre na direção, ele telefona e vai allá aonde você vive. Pero é lejos, não é problema. O resgate vai chegar. E quando eles chegam à porta de sua casa, primeira frase que é dita, ele resgate chegou. Esta frase deixa todo ele mal atado, e você terá força para regressar. Aí está nosso trabalho, resgate em seu hogar. É este um trabalho para ir nos hogares de quem não tem força para regressar. E uma vez que você diga, eu tenho força para ir-me, como hago? Venga, e aqui nós outros lhe encaminhamos ao pastor Martim, e ele estará, e os pastores, nós outros também, dando toda a assistência para que você pueda recuperar-se espiritualmente. Vamos a essa história e já regresso para a oração. Mi nombre es Manuel Barberán y antes de llegar a la Iglesia Universal, mi vida era totalmente destruida porque había muchas enfermedades en mi familia, en mi mamá, mis hermanos, teníamos muchas miserias y mi mamá estaba muy enferma, a mi mamá le detectaron cáncer, mi hermana en varias ocasiones intentó suicidarse. Nos hicieron una invitación para participar en la iglesia. A raíz de que nosotros conocimos la Iglesia Universal y a un Dios que curaba, liberaba, transformaba y hacía milagros, entonces nosotros pudimos conocer el poder de Dios en nuestras vidas, en la familia. Mi mamá fue curada de cáncer, fueron restaurada la familia, bendecida. Incluso yo a los 18 años comencé a estar dentro de la obra de Dios. Teníamos paz, alegría, muchas bendiciones. En un lapso de 7 años que estuve dentro de la obra de Dios, yo me aparté de la iglesia por la vida sentimental, y yo decía así, yo me voy a apartar de la iglesia, pero no me voy a apartar de Dios. Pero poco a poco me fui enfriando, poco a poco me fui apartando de Dios, y hasta un punto de que yo ya no asistía a la iglesia. Entonces me convertí en una persona, me involucré con vicios, me involucré con personas que me llevaban para tomar, y mi vida fue totalmente destruida a partir de ese momento. Yo me recuerdo que un día llegué a altas horas de la noche, tomado, ya sumergido totalmente en los vicios. Me convertí en una persona muy prepotente, arrogante, inseguro, orgulloso. Y así pasaron durante 15 años. Intenté suicidarme, cortándome las venas. Entonces, ese fue mi punto, el fondo del pozo, totalmente, mi vida destruida. Justamente yo tenía prendido el televisor y en ese momento estaba la palabra del obispo Silva. Entonces me recordé toda mi vida cuando yo estaba en el altar. Entonces caí de rodillas y tiré el estilete que en ese momento estaba en mis manos. Y comencé a recordar, comencé a llorar, comencé a decir para Dios que me diera otra oportunidad. Cuando yo retomé a hacer las cadenas los días viernes, domingo, lunes y los días miércoles, entonces fue un proceso. Poco a poco mi vida fue cambiando.
poco a poco la depresión que yo tenía antes, las ganas de quitarme la vida, todos esos pensamientos, toda esa depresión, yo las pude vencer. Me bauticé de nuevo en las aguas y hoy en día puedo decir que Dios me dio una oportunidad. Hoy yo puedo decir que tengo paz, que tengo alegría. Mi vida económica está andando, tenemos planes, tenemos muchos proyectos que yo sé que se van a realizar. Y lo principal que ahora tengo es el Espíritu Santo. Eso es lo principal que ahora tengo. Ahora yo estoy bien, tengo paz. Dios cambió totalmente mi vida. Es un giro de 180 grados. Bueno, depois de tudo que foi dito, de tudo que foi mostrado, vale a pena você pensar, avaliar e vigilar, e viver a prudência como se fuera a primeira vez. Vamos agora falar com Deus, vamos pedir a Ele que nos haga justiça, vamos pedir a Ele que nossa vida seja justa, esteja sendo justa a seus olhos, porque quando há prudência, uno valora estar em la justiça e não viver em la injustiça. É momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Padre, nós outros, uma vez mais, entramos em Tu poderosa presença. Presença que podemos dizer que és a própria justiça. Justiça que libera, justiça que abre portas, justiça que sana, justiça que une a família desunida, justiça que bendice a vida sentimental, a vida espiritual. Ó Deus meu, nós outros oramos com todos os servos, com todos aqueles que em meio às lutas enfrentam injustiça, injustiça que duele, injustiça que molesta. Pero Deus, quando nós outros somos justos e clamamos Tu justiça, a justiça dele Senhor aplasta a injustiça. A injustiça nunca foi e nunca será mais forte que a justiça dele Senhor. Por isso, Deus meu, entra com esta justiça neste corpo enfermo, entra com Tu justiça e arranca este pensamento louco, este pensamento maligno, entra com Tu justiça e quebra esta maldição que entrou em la casa para destruir a família, a pareja, para destruir a vida dessas pessoas. Padre meu, eu determino este vaso com água consagrado, bendecido, eu determino que Tus servos estão sendo convencidos por Ele, Senhor, porque se Ele, Senhor, não convence, eu não puedo hacê-lo. Solamente Ele, Senhor, consagra este vaso com água e quando bebermos del água, a justiça dele, Senhor, de ânimo, de força, de paz, de vitória para Tus servos. Meu Padre, determinamos esta bendição em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Graças a Deus, estou seguro que a justiça já aplastou toda injustiça. Este dia 2 de dezembro,
estaremos vivendo a reunião de la prudência. Llegue tempranito, vai pensar às 4 da tarde, a transmissão será direto de Argentina, com o senhor Obispo Júlio, e traga ele tapete, traga sua Bíblia, porque estou seguro que o Espírito Santo bendecirá todos os obreiros, colaboradores e CPOs de Guayaquil, aqui no templo do norte de Guayaquil, e a transmissão será para todo o país. Deus bendiga a todos os terdes e prudência, muita prudência para estarmos protegidos por ele poder de Deus. Hasta luego. Escucha. Dios está hablando. ¿Puedes oírlo? Él está susurrando. No hay nada que temer. Yo estoy contigo. Él dice, tú puedes ser libre. Él profesa, no te dejaré ni te desampararé. El Dios del universo te está hablando. ¿Usted se alejó de la presencia de Dios y no se siente digno de regresar? No se deje llevar por lo que siente. Tome una decisión, porque aún tiene tiempo de alcanzar la misericordia de Dios y tener una nueva vida. No importa cuáles fueron los motivos que lo hicieron alejarse de Dios, porque los motivos para volver son mayores. Dios lo está esperando. Él nunca lo olvidó. Acérquese a una iglesia universal más cerca de su hogar. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @Obreros Ecuador. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. ¿De qué sirve tener una cama de lujo y no poder dormir? ¿O vivir en una casa soñada y tener un hogar destruido? Tener éxito económico y profesional, pero sentirse la persona más vacía de este mundo. En esto se resume la ausencia de paz, debido a que el mundo ofrece algo artificial que no es suficiente para llenar su interior. Pero usted debe saber que la verdadera paz se encuentra cuando la busca en la presencia del Espíritu Santo. La paz les dejo, mi paz les doy. El Señor Jesús es el príncipe de paz. Tenga una comunión con Él y su vida será transformada. Iglesia Universal, donde una vida mucho mejor espera por usted.
cada ciudad de nuestro país existe una estación de radio con su dial para su disposición, donde usted podrá escuchar una palabra de fe y esperanza para su día a día. En toda la provincia del Guayas, usted puede seguir la programación por Radio Eco Antena a través de su dial 1030 AM, de lunes a viernes, desde las 9 horas hasta las 12 del día. También sintonícenos los domingos, desde las 6 horas hasta las 10 de la mañana. Y todas las noches, desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Además, en Radio Sonorama, nos puede escuchar desde las diferentes provincias del país. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, en su programación extendida durante toda la madrugada. Los domingos, en sus horarios especiales, desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Y por las noches, desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Sintonícenos en la región Costa, Esmeraldas 91.1 FM, Manabí 104.5 FM, Guayas y Santa Elena 103.7 FM, El Oro y Los Ríos 101.1 FM. También en la región Sierra, Carchi 106.1 FM, Bolívar 103.5 FM, Pichincha, Cotopaxi, Loja y Tunguragua 103.7 FM, Imbabura 95.1 FM, Chimborazo 103.7 FM, Cañari Azuay 105.7 FM y en la región del Oriente, Zamora Chinchipe 88.5 FM. Y para estar conectados las 24 horas del día, sintonice nuestra radio online Red Aleluya Ecuador, descargando la aplicación en Google Play Store o App Store por Red Aleluya Ecuador. Sintonice nuestra programación pensada especialmente para usted y toda su familia. Además, puede unirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Universal Ecuador, para estar siempre conectados. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.